Imagine ser descartada no coração de um deserto escaldante, com nada além de um odre de água secando e o choro de um filho que você sabe que não conseguirá salvar. O sol não tem piedade, a areia queima os pés e o silêncio do isolamento é mais ensurdecedor do que qualquer grito. Esta não é apenas uma história de sobrevivência. É a história da mulher que foi invisível para o mundo, mas que forçou o próprio destino a olhar para ela. Você já se sentiu usado e depois jogado fora? Já sentiu que suas preces batiam em um teto de bronze? O que aconteceu naquela imensidão de areia mudou o curso das nações para sempre. E o que ela descobriu entre as dunas é algo que você precisa entender antes de enfrentar seu próprio deserto hoje. Fique comigo, porque hoje vamos mergulhar na pele de Agar. Vamos sentir o peso da herança que ela carregava e o momento exato em que o desespero se transformou em uma promessa indestrutível. Tudo começou em uma tenda de imensa riqueza, mas aquela riqueza era cercada por uma esterilidade que sufocava. Agar não era a protagonista daquela casa. Ela era a serva egípcia, o plano B, a ferramenta para um desejo que não era o dela. Imagine a pressão de carregar no ventre a esperança de um homem poderoso como Abraão, enquanto os olhos de Sara, a mulher que deveria ser sua senhora, queimavam com uma mistura de culpa, inveja e profundo arrependimento. O ar naquelas tendas ficou denso, pesado e quase impossível de respirar. Onde deveria haver gratidão pelo sacrifício de Agar, surgiu o desprezo amargo. Onde deveria haver acolhimento, surgiu o rigor do chicote emocional. Agar não mudou da noite para o dia. Ela foi corroída lentamente pelo tempo e pelo isolamento. Imagine os anos de silêncio absoluto nos corredores de tecido daquelas tendas. Ela não era apenas uma serva comum. Ela era a guardiã do futuro de uma linhagem que tecnicamente não era sua, carregando o peso de uma promessa que não lhe pertencia. Cada vez que seu filho Ismael corria pelo acampamento, ele era um lembrete vivo de uma solução humana para um problema divino. O ar entre Agar e sua senhora tornou-se rarefeito. Não eram apenas palavras rudes trocadas ao entardecer. Era o olhar de quem vê no outro o reflexo do seu próprio fracasso. Quando Agar percebeu que seu filho estava sendo visto como uma ameaça política e não como uma bênção familiar, o medo se instalou. A tensão era uma corda esticada ao máximo absoluto. Agar foi levada ao limite da sanidade. Quando o abuso emocional se tornou físico e insuportável, ela fez o impensável. Correu para a vastidão. Mas para onde se corre quando você não tem nada além da roupa do corpo? Ela escolheu o caminho que levava de volta às suas raízes egípcias, mas que passava inevitavelmente pelo vale da sombra e da morte. Ela parou exausta junto a uma fonte de água. O suor secou na pele, deixando apenas o sal, a poeira e o gosto amargo da rejeição total. Ela estava fugindo da humilhação, mas o deserto não oferece dignidade a ninguém. É nesse silêncio absoluto, onde só se ouve o latejar do próprio coração cansado, que uma presença avassaladora interrompe o caos da sua mente. A voz não era suave como uma brisa. Ela vibrava nos ossos e na alma. A pergunta divina foi cirúrgica. Agar, de onde você vem e para onde vai? Note o peso dessa frase. Ela foi chamada pelo seu nome próprio, devolvendo à humanidade que as tendas lhe tiraram. Sua resposta foi um sussurro de dor profunda. Estou fugindo. Mas não se pode fugir de quem somos de verdade. A promessa lançada ali estremeceu as dunas. Você terá um filho. O nome dele será Ismael, porque o seu clamor foi ouvido na sua aflição. Ele será indomável como um asno selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Isso não era uma maldição cruel. Era um código de sobrevivência.
O filho dela nunca mais seria escravo ou ferramenta de ninguém no mundo. Agar olhou para as próprias mãos, mãos que serviram, mãos que foram feridas, mãos que agora carregavam o peso de uma descendência que nem o sol do deserto poderia apagar. Ela respirou o ar seco e proferiu as palavras que ecoariam pelos milênios. Eu realmente sobrevivi? Eu olhei nos olhos do destino e ainda estou aqui? Todos me viam como uma ferramenta descartável. Mas aqui, onde ninguém mais pisa, eu fui encontrada por Deus. O mundo me chamou de escrava, mas o céu me viu. Anos se passaram e a expulsão definitiva veio com apenas um pedaço de pão e um odre. No deserto de Berseba, a água acabou. Ismael desfalecia sob um arbusto. O coração de Agar quebrou. Ela se afastou à distância de um tiro de arco para não ver o filho morrer. Mas onde a esperança morre, a percepção divina desperta. Não temas, foi a ordem do alto. Seus olhos foram abertos e a fonte de água, que sempre esteve lá, tornou-se visível. Eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram. A história de Agar ensina que o deserto é o campo de treinamento para gigantes. Se você se sente invisível hoje, lembre-se, existe uma fonte escondida na sua dificuldade. Basta enxugar as lágrimas para enxergar. Agar prova que ser visto por Deus é o primeiro passo para ser verdadeiramente livre. Se esta jornada tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais narrativas que transformam. Clique no vídeo na tela para entender mais sobre essa linhagem. Até a próxima.